pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje, ele não precisa de nenhuma introdução, porque o meu look já entrega completamente o conteúdo do vídeo. A gente vai conversar sobre a nova paleta da Natasha Denona, Pastel Palette. Essa paleta é na linha mid-size da Natasha, não são nem aquelas pequenininhas, nem aquelas grandonas, super caras. Ela fica ali no meio, ela tem uma seleção de cores super bonitinha, super feliz, super alegre, é uma seleção de cores que você fica alegre, assim, só de um bom humor, assim, só de ver ela. Eu acho que como muitos produtos coloridos, essa paleta, quando você vê ao vivo, ela ainda é mais bonita. Ela tem um quê a mais, assim, quando você vê ao vivo, ela fica uma coisa mais fresh. Eu gostei muito dessa seleção de cores, eu achei super irreverente, é uma paleta diferente, que é difícil de ver nessas marcas mais conhecidas, nessas marcas maiores, é difícil de ver uma paleta só pastel. Essas marcas mais indie brand, assim, elas fazem paletas mais focadas em pastel, mas de marcas maiores eu só vi essa da Natasha e as da Huda, que ela lançou uns 2 anos atrás, que a gente vai falar sobre ela, mas é uma paleta diferente, é uma paleta que é um respiro, assim, de ar diferente no meio desse monte de lançamento que é meio que sempre mais do mesmo, só muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esse foi um lançamento que realmente foi diferente, foi inesperado. Eu achei lindíssima essa seleção de cores, assim, lindíssima no sentido de ser uma coisa feliz, uma coisa fresh, não é uma coisa elegantérrima, não é uma coisa, sabe, super atemporal, é uma coisa bem trendy, bem que tá na moda agora. A gente não sabe daqui a um tempo, daqui a uns 2 anos, se a gente vai olhar essa paleta e vai falar, nossa, onde eu estava com a cabeça? Mas no momento é uma coisa que, sabe, é fresh, é gostosinho, é um colorido sem ser muito over. Eu gostei bastante dessa paleta. Eu queria começar o vídeo numa nota, assim, bem positiva, porque eu tenho algumas observações pra falar pra vocês ao longo do vídeo que não são tão boas. Mas vamos começar com as coisas boas. Essa embalagem é um dos pontos altos dessa paleta. Ela é tão bonita, ela é um ombré, assim, de cores, com as cores que estão dentro da paleta. Então ela começa num rosinha, aí ela passa por um roxo, até chegar nesse verde, como chama esse verde? Verde água. Eu achei lindíssima essa embalagem, eu gostei muito. Ela vem com 15 cores e as cores elas estão divididas nas diferentes fórmulas que a Natasha oferece. Dessas 15, 8 são mates, sendo que 4 são os mates tradicionais, né, que são mates em pó normais, e 4 são aquela forma creme pó, que eu sempre falo pra vocês que é maravilhoso, super fácil de usar. É uma fórmula, assim, que tem uma textura muito híbrida mesmo, ela aplica diferente, ela esfuma diferente, é uma fórmula muito boa e é uma fórmula que é ideal para cores pastéis, né? Porque cor pastel costuma ser mais seca, costuma ter aquela sensação mais de gigiloso, assim, de você pôr a mão e soltar um monte de pó. E o creme pó é exatamente a contrapartida de tudo isso. Ele é uma coisa, ele não tem muito pó, tem essa sensação híbrida, meio massinha, assim, é muito gostoso. Porém, essa forma, comparado com as fórmulas creme pó das outras paletas anteriores, que ela já trouxe essa fórmula é um pouco mais posenta, que é uma característica do pastel. Então, apesar dela ter essa fórmula creme pó, ela ainda assim ela solta um pouquinho de pó, que é uma coisa que não acontece com as outras. Mas eu não achei que prejudicou o uso, a aplicação, eu achei que deu tudo certo. Aí tem duas fórmulas metálicas, 2 cores metálicas, que são um brilho assim mais intenso. E aí, por fim, tem 5 cores que ela chama de duochrome, que não é o forte da Natasha, né? O forte da Natasha são os mates maravilhosos, os metálicos lindos. Os duochromes não são uma coisa que ela faz assim super bem, ainda mais quando você compara com marcas menores que fazem assim um duochrome, que é assim realmente duochrome, que é multiple chrome, triochrome, é uma fórmula que você realmente consegue ver o shift das cores. Essas duochromes que a Natasha trouxe aqui é muito levinho, você tem que realmente, tipo, prestar muita atenção pra você ver um pouquinho do duochrome, mas é o que ela chama aqui, essas 5 cores. Elas têm um leve shift, principalmente a mais clarinha, você consegue ver um shift mais pink, que é essa daqui. É a única que eu consigo realmente ver 2 cores, sabe? As outras, elas fica bem aqui. Essa daqui eu consigo ver um pouquinho rosa, mas mesmo assim é bem de leve. Essa paleta ela tá dividindo a internet, não só o conceito da paleta, de ser uma paleta pastel, super colorida, mas a qualidade também tá, eu tô vendo resenhas bem divididas. Eu deixei assim, eu
demorei um tempo a mais pra fazer essa resenha do que eu costumo fazer, mas eu queria prestar bem atenção porque eu tive alguns problemas com essa paleta ao longo das vezes que eu usei. A primeira coisa é que ela é uma paleta muito sutil em termos de pigmentação. E quando a gente vê as outras paletas da Natasha, a gente tá acostumada com um punch, assim, de pigmentação, de ser uma paleta que entrega a cor muito rápido, mas mesmo assim ela é fácil de trabalhar. Não é o caso dessa paleta. E eu acho, de novo, é um pouco da característica do pastel, talvez. Pode ser, algumas pessoas argumentaram isso, que o pastel é um tipo de... É natural desse tipo de cor que você tem que construir mais. Tem pessoas que argumentaram que o pastel mais suave, não tão pigmentado, mais translúcido, fica mais elegante, que é mais alinhado com a proposta da Natasha, diferente de marcas assim que querem, sabe, essas marcas mais tipo de look de Instagram, assim, que é color block, aquelas coisas bem impactantes e coloridas, é diferente. Então, tem as contrapartidas, mas também tem o lado de quem comprou e ficou tipo, nossa, não tem pigmentação. E de fato, tem cores que demoram bastante pra construir, que você tem que ir construindo. Então vai muito do que você tá esperando. Então, eu queria até fazer uma comparação, assim, pra vocês terem uma ideia, né, pra conseguir ilustrar um pouquinho do que eu tô falando. E eu trouxe algumas outras, não paletas, porque eu não tenho outras paletas que são inteiras pastéis. As únicas paletas que eu tinha, que eram inteiras pastéis, eram aquelas mini rudinhas que foram, assim, bem ruins. Os mates eram péssimos, os metálicos eram péssimos, era assim... Foram uma das piores paletas que eu testei, então eu me desfiz delas. Comparado aquela paleta da Rudinha com essa daqui é muito melhor. Anos luz melhor, mesmo com todos os problemas que ela tem, que eu vou apresentar pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu peguei algumas paletas que não são... exclusivamente pastéis, que tem algumas cores que a gente pode dizer que são pastéis pra gente conseguir comparar um pouco em termos de pigmentação. Essa daqui é a Mercury Retrograde da Huda. Eu vou pegar essa cor aqui e essa cor aqui, que são cores que eu considero que são se não são pastéis, estão bem perto disso. Então, ó, aqui estão as duas cores da Huda. Eu peguei essa daqui do Jeffree Star, que é a Jawbreaker, que é uma paleta que, até então, é uma paleta que eu usava bastante quando eu queria fazer looks coloridos. Então, eu vou pegar essas três cores aqui. Eu peguei o azul, o roxo e o verde água. E vou colocar aqui embaixo das da Huda. E, finalmente, a rainha de todas as fórmulas. E também essa daqui, a Norvina Volume 5, que tem uma fórmula simplesmente impecável, maravilhosa. Eu vou pegar essa daqui, que eu acho que é bem pastelzinho. E deixa eu ver, talvez essa daqui também tenha um quê de pastel, não muito, mas tem uma forma um pouco mais pastel. Essa fórmula aqui da Norvina é maravilhosa, impecável. E aí, vou voltar na fórmula da Natasha e vou pegar essa daqui, que é uma mate convencional, e vou pegar essa daqui, que é uma mate na fórmula... Se não me engano, é na Cream to Powder, que é aquela que tem a fórmula híbrida. E eu vou fazer o swatch aqui pra vocês verem. Essa daqui, ó, que é a creme pó, que é aquela fórmula diferente dela, ela tem uma pigmentação melhor. Essa daqui, ela fica um pouco mais posenta e ela não é tão pigmentada. Você tem que construir mais a pigmentação. Você pode ver, comparado com as outras fórmulas, que elas têm um punch maior. Não necessariamente o swatch não conta toda a história, tá? Mas eu acho que é uma parte da história que faz a gente entender melhor a formulação em si. Essas fórmulas aqui, elas não necessariamente entregam essa pigmentação na hora que você vai aplicar, mas elas definitivamente são mais pigmentadas que essa da Natasha. Então a pigmentação é a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que é uma coisa que tem que prestar atenção, que se você quiser uma coisa bem pigmentada, não é o caso. Uma outra coisa que tem a ver com a pigmentação, eu não sei como essa paleta se sairia em peles morenas e negras, porque ela, pra aparecer em mim, eu já tenho que, tipo, pigmentar. E aí o que acontece é que tem um certo momento, quando acabar o vídeo eu vou pôr o demo desse olho que eu fiz hoje.
esse limãozinho aqui, esse verde-limão aqui que eu pus no cantinho interno, eu fui construindo, construindo, construindo. Tem uma hora que ele começa a marcar muito a textura, porque você já pôs tantas camadas de sombra que você começa a marcar um pouco a textura e não é legal. E aí, os mates da fórmula tradicional, você vai construindo a pigmentação, só que parece que eles vão, tipo, você esfuma e eles vão saindo. Você adiciona, esfuma e eles vão saindo. Então eu não achei que é a melhor fórmula de mates convencionais dela. Eu achei que a pigmentação ficou faltando. Eu achei que elas são bem mais posentas do que o normal. E na hora de esfumar, ela esfuma e às vezes acaba, dependendo da forma como você aplica, ela acaba sumindo. Uma coisa também que tem a ver com a pigmentação que eu acho legal de falar é que há uns anos atrás eu fiz uma masterclass com a Natasha Denona. Ela nem era tão famosa assim, né? Ela era famosa, mas ela não era tipo a Natasha Denona que ela é hoje. Foi uma masterclass que ela fez assim na Sephora e tipo foi uma coisa meio low profile assim. E eu fui. E na época ela comentou que quando ela desenvolve as paletas, ela pensa nas cores como vai ser aplicado no olho. O que ela quer dizer é que, tipo, às vezes a gente olha uma paleta e vê uma cor e acha que ela vai ser super pigmentada, ou que ela vai ser um marrom mais neutro, e aí quando você aplica no olho ela é um marrom mais frio e menos pigmentada. E aí ela diz que ela sempre mira pra cor que vai ficar no olho. Então, às vezes eu penso se esse look mais translúcido, mais leve, é uma coisa que ela quis que fosse assim, ou se foi falta de qualidade. Então, eu não sei, como eu gosto muito da Natasha, às vezes eu tento me colocar assim numa posição de olhar as coisas de uma forma mais crítica, porque sempre que existe algum problema, eu tento tipo, ah, não, mas talvez ela queira ter feito assim. Eu não sei, eu nunca vou saber essa resposta, mas quando eu apliquei, quando eu comecei a usar essa paleta, eu comecei a ficar tipo, nossa, mas tá faltando pigmentação. Me lembrou, isso me veio na cabeça. Eu falei, será que é uma coisa que foi intencional ou não? Nunca vão saber. A minha segunda grande crítica a essa paleta, que foi uma coisa bem chata que aconteceu comigo, que nunca tinha acontecido, é que ela me deu alergia. Eu não sei exatamente qual cor específica, eu não sei se foi uma situação, uma coisa temporária e específica. Eu tô tipo me recuperando de uma gripe e a semana passada, quando eu comecei a usar ela, o meu olho tava tipo muito pesado. Toda vez que eu usava ela, meu olho ficava pesado, parecia que que eu tinha uma areia, assim, um grão de areia no olho, ficava vermelho, ficava lacrimejando, e aí a sombra não durava, e eu não sabia se a sombra não tava durando porque a sombra não dura, ou se a sombra não tava durando porque meu olho ficava saindo tanta água que acabava que tirava a sombra. Eu já tô bem melhor da gripe e eu percebi que algumas cores me dão mais problema que outras. As mais rosinhas, elas me dão mais problemas. Em relação à seleção de cores, que tem pessoas que estão discutindo se era a hora certa ou não dela ter lançado isso, eu não sei. O que eu posso dizer é que a minha opinião é que ela foi inovadora, ela lançou uma coisa diferente. Não necessariamente inovadora, mas ela foi irreverente. Ela não inovou porque esses tons já existiam, mas ela fez uma coisa que ninguém estava fazendo agora. Então, aqui nos Estados Unidos vai começar a primavera e eu acho que tem tudo a ver esses tons assim, mais fresquinhos, sabe? Que dão um ar mais alegre. Eu acho que tem tudo a ver com o momento. Eu gostei. Eu acho que é uma forma mais fácil de usar cores, é mais suave, então nunca grita assim. Imagina, eu tô tipo com um olho super colorido e não tá uma coisa assim que você vê a quilômetros de distância, porque é uma coisa mais suave. Então, usar o pastel é uma forma boa de você se introduzir às cores, porque nunca é uma coisa tão, sabe, tão vibrante, tão tipo, uou, olho colorido. Tá colorido, mas não é uma coisa tão uou, sabe? E a forma que eu uso esse tipo de sombra, que eu penso que eu vou usar essa paleta, é uma cor só. Como eu falei, que eu usei outro dia, uma cor só na pálpebra inteira, só fica, sabe, um olho colorido, uma cor, máscara de cílios e é isso. Eu não faria esse look assim, arco-íris vomitou em mim, sabe? Tipo, muito colorido. Eu achei fofo, eu gostei desse look, mas definitivamente não é uma coisa que eu vou usar todo dia. Mesmo considerando essa coisa monocromática, uma cor só, não vai ser uma coisa que eu vou usar toda hora. Mas eu gostei da seleção de cores. Me conta aqui nos comentários se você gostou ou se você achou, tipo, uma loucura ela ter lançado essa paleta agora. Então é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Eu acho que no geral é uma paleta ok. Não é uma paleta que eu vou usar toda hora. Eu acho que é uma paleta que se você gosta dessas cores, a Natasha Denona provavelmente seja uma das melhores formas que tem por aí. De novo, eu não tenho outras paletas exclusivamente pastéis pra comparar a ela, mas é uma forma boa. Mesmo
com todos esses problemas, eu achei que foi bem melhor do que a paleta da Huda que eu testei há uns anos atrás. Então é uma paleta boa, depende se você vai usar as cores ou não, depende se você quer uma coisa super pigmentada ou não. No fundo, quando eu paro pra pensar assim, uma conclusão do que eu queria falar pra vocês hoje é que eu gostei da paleta, mas na realidade eu queria ter gostado mais do que eu gostei, sabe? Na minha cabeça eu ia gostar muito, eu achar, tipo, incrível. E o fato de eu ter tido uma alergia a ela com certeza atrapalhou, mas também essa questão de ter que ficar construindo muito e tal também me incomoda um pouco. Eu gosto de coisas mais suaves e tal, mas eu acho que quando eu vou usar a cor tem que aparecer. Ela não precisa ser tipo o sol, mas ela tem que aparecer. Então isso me incomodou um pouco. E aí, pra fechar a pergunta de $1 milhão que sempre me fazem, mas e aí, vale a pena? Eu acho que só vale a pena se você usa esse tipo de cor, se você tá disposto a pôr o trabalho pra ter esse tipo de look. Se é uma coisa que você vai usar uma vez na vida, acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena gastar $65 por uma coisa que você vai usar muito eventualmente. Talvez você possa olhar, por exemplo, em outras paletas que você tem, pra ver se você tem alguma cor similar. Uma coisa que eu fiquei bem... fiz esse exercício, assim, justamente por causa dessa paleta, é uma coisa que talvez seja óbvia pra quem é maquiador, pra quem tem mais familiaridade com maquiagem, mas pra mim foi tipo como fala, foi uma coisa assim, uma descoberta. Essa paleta aqui do Jeffree Star, ela é uma paleta boa porque ela tem o branco. E nem sempre as paletas têm uma sombra branca. Então, o que eu fiz? Pra chegar nas cores exatamente da cor da Natasha, eu pegava o branco e misturava com uma outra cor. E ela fica, tipo, fica mais pastel, né? Ela fica uma cor mais branquinha. Essa daqui também, eu peguei o roxo, misturei com o branco. E eu fiquei, nossa... eu poderia ter uma paleta pastel e não sabia, sabe? Então, vale a pena você procurar nas coisas que você já tem, pra de repente, se é uma cor que você quer usar, sabe? Na pálpebra inteira, vale a pena procurar. Porque pastel é uma coisa mais específica do momento e também é uma coisa mais específica de cor, né? Então, eu não posso responder essa pergunta. Eu acho que valer a pena vai depender de cada um. Então é isso, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu vou deixar vocês com um vídeo de como eu fiz esse look que eu tô usando hoje. Eu literalmente tentei usar todas as cores da paleta pra mostrar pra vocês. Uma coisa interessante que eu percebi, que foi meio que uma curva de aprendizado, é que as mates, tanto as mates quanto as metálicas, elas conseguem construir mais com um pincel fofinho do que com um pincel denso. Normalmente, quando eu vou fazer usar qualquer sombra, eu aplico os metálicos ou qualquer sombra que eu quero que tenha mais pigmentação, eu uso um pincel mais durinho, assim, um pincel mais tipo mais concentrado, sabe? E eu percebi que se eu usar um pincel mais fofo, eu vou pegar até o pincel que eu usei hoje, esse aqui é um pincel bem fofo, eu conseguia construir mais fácil a cor do que se eu usasse um pra depositar. E eu achei isso bem diferente, mas foi uma coisa que eu aprendi. Então uma dica é que se vocês tiverem essa paleta, tenta usar um pincel mais fofo, que pode parecer contraproducente, mas eu achei que funcionou super. Então é isso, não esquece de dar um joinha se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa paleta, se vocês vão comprar essa paleta, se tá na wishlist, se vocês têm uma paleta assim pastel dos sonhos pra me indicar, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, tchau, tchau!
Deixa